A gente, seguindo essa linha, né, de desenvolvimento, de empreendedorismo, nós temos também um quadro que é o Insight Empreendedor, um quadro do Sebrae, onde ele busca resolver e trazer soluções dos nossos telespectadores e estimular e mostrar como é que se abre uma empresa, como é que se cria, o que pode ser feito para desenvolver o seu negócio. Então vamos assistir ao nosso quadro do Insight Empreendedor e já voltamos aqui nos nossos estúdios com o Arthur Feitosa, presidente do MOVE, Movimento Empreender do Piauí. Passando pelo centro de Teresina, é comum ver imagens como essa. Lojas de portas fechadas e, consequentemente, muita gente desempregada. No país, mais de 32 mil empresas encerraram suas atividades durante a pandemia da Covid-19. Mas essa não é uma realidade apenas desses últimos anos por conta dessa crise econômica. A todo momento, empresas abrem e fecham portas. Cerca de 25% delas não conseguem seguir no mercado por mais de 2 anos. E um dos motivos é a falta de planejamento financeiro, que é um dos componentes do plano de negócios que toda empresa deve ter. Independente se é micro, média ou grande empresa, esse planejamento é fundamental. É preciso elaborar uma planilha com o fluxo de caixa, contas a pagar, a receber e outros elementos. O controle financeiro é um dos fatores primordiais para a sobrevivência da empresa. É importante a gente analisar aqui o quê? Que a média de mortalidade das empresas, 50% das empresas deixam de funcionar nos 2 primeiros anos. Então existe aqui uma estatística que é preciso ser levada em consideração, que o empreendedor precisa estar mais atento. Por isso, é necessário um planejamento constante, estabelecer necessidade de capital de giro, que é um grande fator de quebra de empresas, fazer a gestão correta, ter informações, porque a partir da informação que ele vai ter controle, e controle ele vai medir como é que estão os resultados dessa empresa, e só se faz gestão do que se pode medir. Então, assim, é ideal que esse retorno do capital investido venha de 1 a 2 anos para esse negócio, porque o empreendedor utilizou esforço, ou seja, a arte de empreender é justamente você empreender dinheiro em algo e trabalhar naquilo para que você consiga lucro, para pagar o que você conseguiu empreender e sobreviver, gerando lucro, valor para a sociedade, etc. Então, quando essa empresa começar a gerar lucro suficiente, que ele já retornou o capital investido, aí sim, esse empresário tem mais folga financeira, vai começar a gerar mais caixa, e isso é que vai manter ele vivo, ou seja, dar sustentabilidade de vida ao longo do tempo. O empreendedor, quando vai planejar o seu negócio, ele vai utilizar recursos financeiros ou dele ou de terceiros, ele vai atrás de um banco, caso ele não tenha o recurso dele, e vai alugar um prédio, vai comprar produtos, ou vai comprar mesmo o seu ponto físico, compra máquinas, contrata funcionário, etc. Então, até abrir a porta, existe o chamado investimento do empreendedor. E depois que a porta está aberta, ou seja, essa empresa começa a funcionar, vai existir a própria operação da empresa. Com essa operação dessa empresa, a gente precisa saber se essa empresa está dando lucro ou prejuízo. A gente mede isso através de uma DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Então, assim, todo empreendedor precisa ter a consciência de que existe um dinheiro despendido até você abrir a empresa, chamado investimento, capital, etc. E existe a atividade dessa empresa que vai existir para dar lucro, contratar pessoas, oferecer bons produtos para a sociedade, né? Gerar emprego e renda. Então, assim, até a empresa começar a existir, o empreendedor vai investir um capital. A empresa começou a existir, precisa sempre analisar constantemente se essa empresa está tendo lucro ou prejuízo, para saber o quê? Se o lucro está sendo suficiente e em quanto tempo esse dinheiro vai retornar ao capital investido desse empreendedor. Como o ano está começando, é um excelente momento para se reorganizar, avaliar. São 12 meses para você ir em busca do caminho do sucesso e encerrar o ano com as contas em dia, aumentar o faturamento, dobrar o número de clientes, lançar novos produtos, quitar empréstimos e, quem sabe, até abrir filiais. A ciranda do endividamento constante é um sinal, queima de caixa rápido,
trocas constantes de fornecedores, ou seja, você, eu estou devendo um boleto de determinado fornecedor, vou em outro agora, para poder equilibrar e pagar o boleto antigo. Então, assim, isso acontece muito no dia a dia, né? Então, é preciso prestar atenção a esses sinais, porque essa empresa precisa fazer reserva de lucro para os períodos ruins, que não tem grande sazonalidade, se for uma atividade empresarial que tem essa sazonalidade. É preciso estar atento às datas comerciais, né? Então, assim, queima constante de caixa, mudança de fornecedores, ciranda do endividamento constante, pagamento de altas taxas, aquele crédito de curto prazo, ou seja, você não pagar o cartão de crédito completamente da sua fatura, utilização de cheque especial, inclusive esses dois são os 2 juros mais caros do mundo, você precisa fugir deles. Então, assim, é sempre importante buscar um capital de giro adequado, manter uma folga financeira e utilizar bem esses recursos para não poder incorrer nesses prejuízos de curto prazo, de taxa, etc. Às vezes, tem grandes empresas que conseguem trabalhar com o capital de terceiros, desde que esse capital de terceiros seja relevante para você conseguir uma margem de lucro suficiente para que essa empresa consiga pagar o crédito que você contraiu e gerar lucro. Vamos dar um exemplo. O empreendedor precisa comprar uma máquina de 100 mil reais. Ele não tem aquele recurso próprio. E aí ele vai atrás de um empréstimo, consegue comprar uma máquina e a parcela mensal ficou em torno de 5 mil reais. Só que essa máquina vai dar um faturamento adicional para esse empreendedor em torno de 6, 7, 8 mil reais. Então, assim, ou seja, o crédito ele foi importante nesse momento para que o empreendedor pudesse, naquele momento, adquirir um bem, ou seja, isso virou um bem na empresa, dentro do balanço patrimonial, e esse bem conseguiu gerar faturamento suficiente para que essa parcela desse empréstimo coubesse tranquilamente dentro da estrutura produtiva da empresa, dentro da estrutura operacional. Então, não tem problema algum você trabalhar com capital de terceiros, desde que você consiga gerar dinheiro suficiente para que o lucro gerado com esse empréstimo seja suficiente para pagar essa parcela do crédito contraído. Tão importante quanto ter uma empresa lucrativa é saber o que fazer com o lucro também. E o empréstimo precisa ser pago. Então, você precisa equalizar, não tem problema ter capital de terceiro, desde que a gente consiga fazer com que esse lucro ou esse faturamento gerado com esse novo empréstimo, a gente consiga pagar e caber tranquilamente dentro da DRE.